Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai dar atenção a mais uma parte das combinações gramaticais no sentido morfológico que nos auxiliam a fazer informação e compreender informações por agrupamento de sentidos, né? Por doar crédito a essa repartição de provocar entendimento, né? A, uma vez que existe uma informação, a gente só é, contrai dela alguma função orgânica, alguma atenção orgânica a partir da resolução que a gente dedica a essa informação. Toda informação ela é boa. Não existe nenhuma informação que não é. O não é depende do parâmetro e da qualidade de entendimento, porque o não pode ser um desvio de atenção, de processamento de informação que o leitor e o receptor não conseguiu conduzir por falta de qualidade de dissentir a informação na sua combinação. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem estudando a, o lado gramatical e nos ajuda a entender essa dinâmica de informação, essa dinâmica de processamento que o ser humano tende a doar atenção. E atenção expede tempo. E tudo que tem atenção, existe vias de questionamento. Para diminuir ou aumentar a questão, a gente tem algumas certas encadeações que de certa forma vão sendo impostas logicamente para melhorar o design, né? A rima, para melhorar a resolução de informar, né? Então existe as peças que precisam de força, precisam de uma certa modulação, e aí essa modulação se torna um acessório, se torna um auxílio a uma informação. Então a gente já tem, e já até falou aqui, de locuções adjetivas, locuções substantivas, locuções e locuções vão ser para nós palavras que vão auxiliar de certa forma outras palavras que estão dentro da condição lógica de servir um tipo de informação, por exemplo, um substantivo, né? Então, locução não, um adjetivo. Então, a gente tem uma locução adjetiva. Então, vai ser uma palavra que vai auxiliar o adjetivo a revelar-se, a, a, a conduzir melhor a informação. Então existe uma modelagem que nos dá a resolução entre os contrastes de palavras que são transcritas e levadas ao nosso organismo para sentir. Então o que a gente sentiria modelado por uma locução faz com que a gente
interfira no que a gente veria e veja moduladamente diferente. E isso é um fenômeno incrível e que acontece muitas vezes o tempo todo do lado das sensações, né? Existem camadas entre vários planos de um objeto, dependendo dos campos temáticos de visão, dependendo das paisagens, fazem com que a gente veja elocuações daquilo que representaria na visão. Então, isso são combinações que o sentimento, de certa forma, ele, se não decompor, ele vai ver como uma informação precisa, né? E ali a gente tem uma soma, a gente tem uma locução. Bom, então vamos trabalhar o entendimento hoje daquilo que a gente chama de locução verbal, que vai ser um modelador que vai acompanhar o verbo, vai ser um auxiliar que vai acompanhar o verbo, onde o verbo ele tem o aprofundamento de profissionalizar uma informação que desatende uma especificidade. Ele é um profissional que atende uma especificidade. Só que ele tem um ponto ápice, uma despolarização de informação tão grande que, se a gente quiser conter e modelar essa informação, a gente precisa de um amparo, precisa de um auxiliar para, de certa forma, desenvolver uma função que vai efetuar esse verbo e vai convergir esse verbo a ser interpretado diferente em uma oração. Então, vamos lá, vamos aprender sobre locuções verbais. Hoje a gente vai ver essas locuções verbais e, de certa forma, desenhando a lógica, a gente vai ter um modelador aqui, ó. A gente vai ter um modelador de ação que vai fazer o verbo mudar a sua expressão. Então a gente, por exemplo, se esse é o verbo, o modelador ele pode fazer assim, ó, com o verbo, né? O modelador ele pode fazer assim. Então o modelador ele pode fazer várias coisas com o verbo, né? Depende da locução que a gente vai encaixar aqui, ó. E a gente chama também de verbo auxiliar. Na gramática da língua inglesa é muito utilizado o verbo auxiliar para, de certa forma, modular o verbo principal, né? A ação principal. Então, existem ações que são para fazer o que a gente chama de calibração do verbo principal. A gente vai fazer o verbo andar conforme a informação a gente quer transmitir. Então é como se fosse um carreador mesmo, alguma coisa nesse sentido. A locução verbal é a combinação de um verbo auxiliar com um verbo principal, que desempenha o papel de um único verbo. A gente vai ter a união de um verbo auxiliar e um verbo principal.
Então tá vendo? Isso aqui para nós vai ser alguma coisa nesse sentido, ó. A gente vai unir esses dois, né? A gente vai pegar e vai unir, vai fazer essa soma. E isso na informação vai se tornar isso daqui, ó. Entende? Isso aqui vai mudar a informação do verbo. O verbo, ele antes só atingia aqui e esse só atingia aqui. Os dois somados, eles vão atingir isso daqui, ó. Então, olha só. Isso aqui, de certa forma, é aquilo que a gente precisa, né? É a manobra. É a manobra de informação. Então, o que é a manobra de informação? É aquilo que o organismo faz para modular suas ações. É o efeito somático dos pulsos que coordenam ou buscam coordenar o entendimento. Você parar para pensar quantos desses pulsos tem o seu organismo sente por segundo. É um universo, são infinitos pulsos. Porém, você modula o seu organismo para sentir pulsos de uma determinada frequência, né? Então existe uma certa radiofrequência, ou também você pode chamar de pulso frequência, que é mais ou menos aquilo que o seu organismo e o seu sistema receptivo consegue organizar para poder desenvolver expressões e modulações de movimento, né? Então tá vendo essa estrela aqui? Olha só, o verbo é o desencadeamento dessa energia sobre modulação mecânica, sobre modulação molar, né? A gente consegue contrair aqui, ó, esses espaços. Então a estrela que é assim, ó, são triângulos aqui, ó. Você consegue contrair esses triângulos para que eles sejam modulados. Então, locução verbal é mais ou menos isso. Você vai contrair esses esses receptores de pulso aqui, ó. Essas antenas receptoras de pulso. Também as flores do corpo. Ou as flores do corpo. Barra rosa choque. Então aqui é mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Não sei se isso aqui é rosa choque, mas pouco aí. Olha o exemplo. A gente tem seremos premiados pelo nosso talento. Seremos aqui vai ser o verbo auxiliar e premiados será o verbo principal, né, no futuro do indicativo, né? Então, seremos premiados, ele se torna um verbo. Então, se a gente tivesse premiados pelo nosso talento, ou seremos pelo nosso talento, não haveria um entendimento como há um entendimento dessa combinação de dois verbos, onde um auxilia o verbo principal a caracterizar a informação. Vamos lá de novo, ó.
Estava, eu estou, o verbo estar. E lendo, o verbo ler. Verbo estar e verbo ler. Quando a gente tem a. Quando você chegou, ó. Quando você chegou. Lendo quando você chegou. Estava quando você chegou. Olha só, a união dos dois se torna estável nessa transmissão de informação. Então a gente tem uma união estável para informar uma oração. E uma oração que se diz potente, né? Então, ou seja, informa potente nesse sentido é você ser preciso. Potente aqui é ser preciso. Se o jogo trata de informar, jogo é informar, quanto mais preciso, melhor, não é? Então, uma locução verbal ajuda a se tornar preciso e com maior potencial de entendimento. Então, olha só, estava lendo. Esses dois verbos se tornam um para essa oração. Estava lendo quando você chegou. Tenho feito ginástica. O verbo ter e o verbo fazer. Tenho feito ginástica. Tem um verbo irregular, feito ginástica. Verbo principal, tenho. Havia chegado há minutos. Então, esses dois verbos, o verbo haver e o verbo chegar, chega, né? O verbo chega, formam uma locução verbal. Né? Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos. Então, se ele não estiver auxiliando, ele pode se tornar o verbo principal. A gente não tem verbos auxiliares que são eternamente auxiliares. Né? Eles podem sim se tornarem principais quando não estiverem auxiliando outros verbos para a informação, para formar a locução. Os principais verbos auxiliares no português são ser, estar, ter e haver. Então vamos anotar aqui, ó. Principais verbos auxiliares formadores locuções. Então a gente tem o verbo ser, estar, ter e haver. O verbo ter e o verbo haver. Outros verbos auxiliares usados na formação de locuções verbais são poder e dever. Por exemplo, a gente tem aqui ó, o poder e o dever. Dois verbos. O exemplo aqui, ó, podem ir por este caminho. Podem, verbo auxiliar, e ir, verbo principal. Devíamos ir por este aqui. Verbo ir e o verbo dever. Forma uma locução, devemos ir por este caminho. Nas locuções verbais, também chamadas de perífrases verbais, apenas os verbos auxiliares são conjugados, enquanto os verbos principais ficam no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Então, vamos anotar essa informação. Nas locuções verbais, ou perífrases verbais,
Vamos ver o que é perífrase. Perífrase é uma figura de linguagem que substitui um termo por uma expressão mais extensa e simbólica, identificando um ser, lugar ou objeto indiretamente. Perífrase verbal, aqui ó, também conhecida como locução verbal ou modal. Nas locuções verbais, também chamadas de perífrases verbais, apenas os verbos auxiliares são conjugados, enquanto os verbos principais ficam no particípio, gerúndio ou infinitivo. Então, apenas os verbos auxiliares são conjugados. Ou seja, possui o tempo e modo, né? Aí os verbos principais, o que vai acontecer com os verbos principais? Eles vão ficar no particípio, gerúndio ou infinitivo. Gerúndio ou infinitivo. Nos exemplos, os verbos auxiliares estão conjugados. Seremos premiados pelo nosso talento. Então aqui ó, seremos premiados é uma locução verbal. Seremos está conjugado no futuro do presente. Estava lendo quando você chegou. Estava lendo é uma locução verbal e estava está conjugado no pretérito perfeito de indicativo. Tenho feito ginástica. Está conjugado no presente do indicativo. Tenho. Havia chegado há minutos. Está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Podem ir por este caminho. Conjugado no presente do indicativo. Podem ir. Devíamos ir. Está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Enquanto os verbos principais estão no particípio, gerúndio ou infinitivo. A gente fala nominais, né? Eles estão nominais, são nominais. Seremos premiados pelo nosso talento. Então, premiados, ele vai estar no particípio. Particípio. Particípio é uma formação nominal do verbo que indica uma ação que já foi finalizada. Vamos ver, ó, seremos premiados. Então, se nós seremos premiados, premiados está no particípio por quê? Premiados já indica que a premiação aconteceu, né? Indica que a seleção já ocorreu de quem vai ser premiado. A outra aqui, ó, feito, indica que o que era para ser feito já ocorreu, né? Já está ocorrendo. Aqui, ó, chegado, havia chegado há minutos. Então indica que já quem era para chegar, o havia, já chegou. Então participa. Chegado, havia chegado há minutos. Agora no gerúndio indica uma ação que está em andamento, né? Então aqui indica uma ação que já terminou o particípio, gerúndio que está acontecendo, ó, estava lendo. Então ele estava lendo. Lendo representa um gerúndio
o verbo no gerúndio. E o infinitivo indica a ação em si, sem indicar tempo ou modo verbal. Então, podem ir por este caminho. E podem ir não indica se acabou ou se está acontecendo. Não indica se acabou ou se está acontecendo ou estava acontecendo. Não indica nada. Está no infinitivo. Podem ir por este caminho. Devíamos ir por este aqui. O gerúndio e a locução verbal. Gerúndio é uma ação que está acontecendo em andamento ou que é prolongada no tempo. O verbo estar seguido de gerúndio indica uma ação que dura em um rigoroso espaço de tempo. Por exemplo, as coisas estão mudando por lá. As coisas estão presente do indicativo, né? Estão presente mudando por lá. Mudando é o gerúndio, né? Aqui, ó, está seguido de gerúndio indica uma ação que dura um rigoroso espaço de tempo. Então, quer dizer que se está mudando, rigoroso espaço de tempo, a violência está adquirindo novas formas. Adquirir, eu adquiro. O adquirindo é o que está acontecendo em um rigoroso espaço de tempo. O verbo andar, seguido de gerúndio, indica uma ação em que predomina a ideia, por exemplo. Aqui, ó. A gente... Não, perdi aqui, ó. Falando do gerúndio. Vamos anotar para mim não me perder. Falando de locução verbal. O gerúndio, né? Colocando em evidência o gerúndio, a gente tem o verbo estar. E esse verbo estar, seguido de gerúndio, mais um verbo gerúndio, mais um gerúndio, representa um rigoroso espaço de tempo. Ou seja, um intervalo de tempo grande, né? Rigoroso. Que usa rigor, é severo, inflexível, castiga pela menor falta, que é muito exigente, que é difícil de suportar. Eu achei esse substantivo, esse adjetivo ruim. Espaço de tempo. Coisas estão mudando por lá. Já o verbo andar, que a gente tem um verbo. O verbo andar, ele mais o gerúndio, ó, seguido de gerúndio, dentro da locução verbal, indicação que predomina a ideia. A ideia, por exemplo, ação que predomina a ideia. Por exemplo, andei pensando em mudar de faculdade. Então, olha só, o verbo modal, o verbo auxiliar, andei. Ele auxilia
Andei no passado, no pretérito perfeito, andei pensando, já mais o gerúndio, o verbo andar, mais o gerúndio, em mudar de faculdade. Predomina a ideia. Indica uma ação que predomina a ideia. A ideia era mudar de faculdade. Então, andei pensando. A imprensa anda publicando no gerúndio, né? Anda publicando, predomina a ideia. Os fatos após chegar aos documentos. Então, vai predominar que a imprensa anda publicando os fatos. A ideia é publicar os fatos após checar os documentos. Então é a publicação. Então isso aqui são alguns macetes a respeito de interpretação, focando na locução. Por exemplo, o verbo ir seguido de gerúndio, ir mais gerúndio, dá a ideia de que expressa uma ação que vai acontecer de maneira progressiva ou por etapas, por exemplo. Então, expressa ação que vai ocorrer de maneira progressiva. Vamos ver o exemplo. Ia passando pelas lembranças. Irei fazendo à medida que puder. Irei fazendo. Ia passando pelas lembranças. Tudo então tem uma certa progressividade. Realmente. E o verbo vir mais o gerúndio expressa uma ação que se desenvolve à época ou lugar. Se desenvolve à época ou lugar. Então, o que coloca em evidência? Coloca o tema, coloca o cenário, né? O que cenário? Exemplo. Vinha entre nuvens o luar nascendo. Vinha telefonando, mas nunca me atendia. Vinha telefonando, mas nunca me atendia. Desenvolve a época ou lugar em que nos encontramos. Vinha entre nuvens o luar nascendo. Vinha telefonando. A locução tá aqui, ó. Vinha telefonando. O gerúndio é telefonando. E aí o que acontece? Verbo vir seguido de um verbo principal no gerúndio, telefonando vai dar uma ideia de do cenário, do lugar. Né? Vinha telefonando, mas nunca me atendi. É um pouco. Esse aqui é um pouco denso. Ver assim, gerenciar essa visão, essa retroprojeção de entendimento de uma vez, né? Muito difícil assimilar isso aqui a partir dessa concessão de informação, né?
à medida de que de certa forma muito radical para nossa contração de discernir esse entendimento, né? Porém, compassivamente a gente consegue entender que a locução verbal ela tem de certa forma a trabalhar o foco do verbo em apresentação do complemento. Então, a locução é um fecho que desfecha o sentido para o alvo corrente. E quem que é o alvo corrente se não o complemento? Então, o alvo corrente, esse alvo corrente, imagina que o complemento ele fique assim, o complemento seja grande. Isso aqui é a informação. E aqui a gente vem com um verbo que é um dado, né? Olha o verbo aqui, ó. Só que às vezes a gente quer acertar, só que a gente não quer acertar aqui, ó, nesse alvo vermelho. A gente quer acertar no vermelho, mas em algum local focado no vermelho. A gente precisa de desenvolver, ó, uma locução. A gente precisa de colocar um verbo e um verbo principal aqui. Então tá vendo que a gente consegue mexer no dardo? A gente consegue mexer nesse dardo, né, que vai ser informado, que vai ser arremessado. Aqui, ó, a partir desse sistema, pode mexer aqui e mexer aqui também. Uma vez que ele vai chegar aqui, ó, né? Então a gente tem essa locução que vai fazer os encaixes nesse alvo, e esse alvo representa a pessoa em entendimento, entre as camadas de entendimento, de contração e resolução, entendimento. Então é isso aí, pessoal. Locução é mais ou menos isso, né? É mudar a direção ou melhorar o direcionamento por indiciação do verbo sobre o arco em digitação, né? Em expressão aqui, ó. Olhando diferente para o alvo, né? Melhorando esse acerto de alvo. Depende de qual sentimento você quer mexer, você tem que acertar em algum outro, acertar a resolução. E isso implica, às vezes, mexer na locução verbal, no verbo principal. E mexer no verbo principal, apertar ou desapertar o verbo principal, né? Você vai precisar de uma chave que encaixe aqui, ó, né? Aí você vai conseguir, de certa forma, fazer a oração horária ou anti-horária. Horária é apertar, e anti-horária é desapertar. Apertar, nesse sentido, é você chegar mais no centro. E desapertar é você sair do centro, né? Afastar do centro. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Apertar é isso, e desapertar é isso, ó.
Tem o vetor apertar, o vetor desapertar. Porém, estão dentro da informação, estão dentro do dado, que é arremessado pelo orador ou pelo escritor ou pelo informador matéria em resolução de imagens a serem examinadas pelos que irão receber, né? Vão se tornar receptores dessa mensagem. E o organismo ele tem várias vias de ser homenageado por informação, mensageado, ou se tornaram apenas uma peça de aguardar, guardar informações para desconter carga de informação até que chegue a contracarga, né? E, e, e lhe cobre essa carga, né? A gente faz isso muitos anos da vida e a gente faz em um volume muito grande quando a gente está na fase adolescente. Precisa ir no ensino médio, fazer todas aquelas questões, de certa forma diabolicalizam a gente, e a gente vira um demônio por ter que queimar os nossos neurônios, sentir toda aquela dor, de certa forma, principalmente quem não está preparado para responder centenas de questões. Mas no fundo, aquela dor naquele momento ajuda a gente a ser forte para aguentar aquilo que vai vir depois. Isso tem um certo sentido e tem uma certa um sacrifício de todas as pessoas que estão por essa conta de nos organizar para a sociedade e todos os desafios que podemos encontrar sobre essas adequações. E pessoas que já foram informadas e buscam informar, ou pessoas que têm capacidade de serem informadas e processar essas informações porque treinaram recepção delas na educação básica, né, no ensino médio e até mesmo no ensino superior. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês e a gente se vê no próximo. Um abraço e fui!